This Sabbath, I am very excited that Pastor William is going to be sharing with us. It's always nice to be hearing a message from someone other than your own self. And so I'm really looking forward to this. I would just invite you, Elias, I'm so glad that you're translating so I can actually understand what's happening. Okay? And what a blessing. Turn the time to you, brother. Thank you. Good morning, church. Good morning, church. Eu gastei todo o meu inglês hoje. I spend my whole English right now. Obrigado, pastor, pela oportunidade de estar compartilhando a palavra nessa manhã com a igreja. Thank you, Pastor, for giving me the opportunity to be here and share the word with this church. Alguém me perguntou, você está nervoso para pregar na igreja americana? Someone asked me, are you kind of nervous to preach here in this American church? Eu levantei e olhei bem nos olhos e disse, não. I straightened up and I looked in the eyes and said, no. Eu estava confiante. I was confident. Agora eu estou um pouquinho nervoso. Now I'm a little nervous. É uma alegria nós estarmos aqui para compartilharmos nesse momento a palavra de Deus. It's a joy to be here to share God's word right now. Quando eu saí de casa hoje, eu chequei When I left home this morning, sobre o tempo. I checked the weather. E eu vi que hoje vai ter sol. And I have seen that this morning it's going to be sunny. Vai ter calor. It's going to be hot. E vai ter chuva também. It's going to rain too. A chuva do Espírito Santo descendo sobre a igreja. It's the rain from the Holy Ghost coming to this church. O calor da comunhão entre os irmãos. The heat amongst this church communion here. E o brilho da justiça de Cristo em nossa vida. And the bright of God justice in our lives. Geralmente, quando tem um programa de Santa Ceia, In general, when we have the Holy Communion, as pessoas ficam muito tristes. people usually tend to get sad. Eu observo os irmãos. I noticed that our brothers, E sempre os irmãos são de cabeça baixa, parece triste, contritos. and they usually kind of look sad and with their bowing heads. E eu quero dizer para você que hoje é dia de alegria. And just want to tell that today you got to be happy. It's a Por day duas of joy. razões. For two reasons. Primeiro, porque é o sábado, dia de alegria. First, because it's a Sabbath, the day of joy. E o segundo, porque hoje temos a oportunidade de renovar o nosso voto com o nosso Senhor. And secondly, because today we have the opportunity to renovate our God's promise. E eu gostei hoje da performance aqui da igreja americana. And I like the way we work here today, the church, the American church performance. Eles leram a Bíblia em português, They read the Bible in Portuguese, que eu acredito que vai ser a língua do céu. and I believe that they're going to speak Portuguese in heaven. Eu acredito nisso. I believe so. E depois eles leram em inglês. And then they read in English. É um momento de alegria e nós vamos nesse It's a moment momento of joy. brevemente. Hoje nós poderíamos falar horas a respeito do texto que foi lido. Today we could speak hours and hours about the text that was written. Mas eu aprendi na faculdade I learned in college que para você ser um bom pregador, for you to be a good preacher, você precisa fazer três coisas. you have to do three things. Primeiro, ficar em pé para que todo mundo te observe. First, you have to stand up so everybody can see you. Segundo, falar de maneira clara para que todos possam entender. Second, you have to speak in a clear way so everybody can understand you. E o terceiro, ser breve para ser querido. And third, you have to be brief to be loved. Então eu vou ser breve nessa manhã. So I'll be brief this morning. Abra sua Bíblia, Open your Bible. Efésios capítulo 2. Ephesians chapter 2. Efésios capítulo 2. Ephesians chapter 2. Eu quero fazer uma reflexão I want to make a reflection here. dos textos que foram lidos. All those texts that were read before. No verso 1. Verse 1. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. He gave us life, what we were dead in our transgressions and sins. Ele quem? He who
Jesus Cristo. Jesus Christ. Paulo introduz o capítulo 2, verso 1, Paul, he started this chapter with the verse 1, mostrando que todos aqueles que estão vivendo no pecado showing that everybody is living in transgression, estão mortos. are dead. E no verso 2 e o verso 3 apresenta qual é a condição daqueles que estão mortos, vivendo no pecado. In verses 2 and verses 3, he shows us that condition, those who are living in transgression and sins. E eu acredito que aqui nessa manhã ninguém está vivendo nessa situação. And I believe here in this church, in this morning, nobody is living in that situation. Porque no passado, Because in the past, verso 2, verse 2, diz que vivia segundo o curso deste mundo. he said that we used to live in the ways of this world. Vivia segundo o príncipe da potestade do ar. We used to live according to the kingdom of the air, No passado, of the world of the air. sem conhecer a Cristo, nós vivíamos de acordo com o curso do mundo, In the past, without knowing Christ, we used to live in the ways of the world, de maneira consciente consciously ou or inconscientemente. unconsciously. Mas o fato é que vivíamos nessa condição. But the fact that we used to live in that condition, Na realidade, nós temos que compreender que quando estamos desligados de Cristo, in fact, we have to understand we are far apart from Christ. nós estamos desligados da vida. We are disconnected from life. O texto bíblico diz The Bible text says que essa desconexão that disconnection é liderada pelo príncipe da potestade do ar. is led by the ruler. Ou seja, o próprio Satanás guia a vida daqueles que vivem desconectados de Cristo. Or Satan itself is leading that is far apart from Christ. Essa é uma palavra dura. That's a tough word. Como assim, pastor? A minha vida sendo guiada pelo próprio Satanás? What do you mean, Pastor? My life is leading by Satan. A Bíblia diz isso. The Bible says so. Não sou eu que estou dizendo. It's not me telling you that. E ao viver o curso da natureza And on living that nature, humana, on human nature, nós nos tornamos filhos da ira. we become children of anger. Vamos parar um pouquinho Wrath. aqui. Let's stop here for now. Se nós lêssemos só essa parte, If you read only this part, eu estaria em desespero. I would be in despair. Como assim está morto? What do you mean by being dead? Mas é o que o texto diz. That's what the text says. Mas eu louvo a Deus porque tem o verso 4. But I praise God because we have the verse 4. Porque o verso 4 diz: mas Deus, Because verse 4 says, but God, sendo rico em misericórdia, being rich in mercy, por causa do grande amor com que nos amou. because of His great love, He loved us. Eu não ouvi nenhum amém. I didn't hear any amen. Eu acho que vocês não entenderam. I think you didn't understand. Verso 4. Verse 4, Mas Deus, but God, sendo rico em being misericórdia, exceedingly rich in mercy, por causa do grande amor because of His great love, com que nos amou. who loved us. Nós temos um Deus que nos ama incondicionalmente. We have a God that loved us unconditionally. Jesus te ama incondicionalmente. Jesus loved you unconditionally. Amém por isso? Amen for that? Nós temos um Deus que nos ama apesar We have a God that loves us in spite of dos caminhos que andamos, the way that we follow, da vida passada que vivemos. of the life we lived in the past. Ele nos ama. He loves us. Você está vendo coberto aqui na You frente. have this covered here. Esses aqui são os símbolos do amor de Deus. This is a symbol of God's love. O símbolo da graça. The symbol of His grace. Talvez você pense, é um simples símbolo, Maybe you think it's just a symbol. mas é um dos principais e importantes símbolos It's one of the great and main symbols que representa o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. that stand for our Savior Jesus Christ. Deus, ele contemplou do céu. God saw it from heaven. Ele viu a condição do ser humano, He saw our condition, human conditions, das misérias do ser humano. the misery we live here. E ele disse: And he eu said- vou morrer por eles. And He said, I'm going to die for them. Que amor é esse?
What love is that? Um Deus que ama. A God who loves. Um Deus que não aponta o dedo para os nossos pecados. A God who doesn't point at our mistakes. Mas our ele sins. pensou da seguinte maneira: eles But estão he thought that way. mortos, They're dead. mas eu vou dar a vida. But I will bring life to them. Eu vou dar a vida. I'll bring life to them. I'll give life to them. Jesus veio, Jesus came. passou por todas as tentações, He went through all temptations. não pecou. He didn't sin. Sabe por quê? You know why? Porque a vitória dele Because his victory é a nossa vitória. is our victory. Nós nos tornamos filhos de Deus We became his children, quando God's nos, children. quando nos apoderamos da vitória de Cristo. When we took hold of his victory, No verso Christ's 5 victory. In verses 5, diz: E estando It says, nós mortos em nossos delitos, we were dead in our transgressions. nos deu vida juntamente com Cristo. He gave us life through Christ. Deus nos deu vida através e por meio de Cristo. God gave us life back through Christ and with Christ. Sabe qual é a condição? You know what that condition is? O texto, o verso 5 termina: Pela verse 5 graça finished. sois salvos. The verse 5 ends. You Ma- are saved by grace. Uma palavrinha tão pequena, A tiny word, mas muito poderosa. very powerful. Graça. Grace. Nós somos salvos pela graça maravilhosa de Jesus. We are saved by Jesus Christ's wonderful grace. Ao morrer e ressuscitar, In dying, Jesus nos deu o Reginald? direito Jesus gave us the right de tomarmos posse da graça. to take hold of that grace. Que maravilhoso. What a wonderful thing. Sabe por quê? You know why? Ele nos oferece a graça He's offering us that grace porque nós somos incapazes because we are unable. de cumprir as exigências da lei. We are unable to follow the law's demands. Nós estávamos mortos, We were dead, através de Cristo somos ressuscitados. and through Christ we now have life brought back. A graça Grace, é a razão pelo qual somos salvos, e a graça é o próprio Cristo. right, is the reason we are saved now, and grace is Christ itself. Porque no verso 6 diz: juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Because the verse 6 says, together with Christ, He raised us up, and He seated us in heavenly places. Em português, a palavra ressuscitou está no passado. In Portuguese, the word ressuscitar is in the past. Mas, pastor, a ressurreição não está para o futuro? But Pastor, the resurrection is not in the future. Sim, está no futuro. Yes, it's in the future. Mas aqui ele está falando da morte espiritual. But here he's talking about the spiritual death. Nós estávamos mortos espiritualmente. We were spiritually dead. Mas em Cristo, But in Christ, Ele nos fez enxergar as grandezas das coisas He celestiais, made us see the great things of heavenly things. contemplando a Cristo Jesus, nosso Salvador. Beholding Christ, our Savior. Uma das grandes razões One of the greatest reasons da fé adventista of the Adventist faith é que a nossa salvação é unicamente por meio de Cristo. is that our salvation is through Christ only. A salvação é pela graça. Salvation is through grace. Não existe outro caminho. There's no other way. A graça, como eu já disse, Grace, as I said, é a razão da nossa salvação, it's the reason of our salvation. mas é necessário a fé. But faith is needed. A fé não é um sentimento, Faith is not a feeling. fé é a razão, Faith is reason, é a certeza, is a certainty, convicção conviction de que Cristo é suficiente e salvador. that Christ is enough to save us. He's our Savior. Nós somos salvos pela graça, We are saved by grace. mas a fé é o meio pelo qual nos apropriamos dessa By graça. faith is the way we take hold of His grace. Paulo não deixa dúvida. Paul gives no doubt. Nos últimos dois versos, In the two last verses, verso 8 e verso 9, verses 8 and 9, diz: pela graça sois salvos mediante a fé. you are saved by grace through faith.
E ele tira toda a condição humana and he takes all human condition de achar que é capaz de alcançar a graça that we can reach grace pelas obras. by works. Ele diz o seguinte: isso says não the vem de following. vós, That doesn't come from yourself. é dom de Deus. It's the gift of God, Não de obras, not from works, para que ninguém se glorie. so no one can boast. No nível da salvação, In the salvation level, todos nós somos pecadores. we are all sinners. Não somos diferentes em nada. We are not different in anything. Mas ele diz: But he says, vocês são salvos pela graça, you are saved by grace, mediante a fé. through faith. E essa fé And that faith, tem que ser exercitada a cada dia. he has to be exercised every day. Eu louvo a Deus pela sua decisão nessa manhã, I praise God for your decision this morning de participar desse momento da Santa Ceia. to partake this Holy Communion. Esse é o momento de alcançarmos a graça pela fé. This is the moment to reach the grace through faith. Que o sangue de Cristo, The Christ's blood ele é capaz de perdoar todos os nossos pecados. can forgive all our sins and transgressions. Será que eu estou falando essa manhã para algum pecador? Deixa eu ver a mão levantada se tem algum pecador. Am I talking right now this morning to any sinners? Let's see your hands. Eu digo como Paulo, eu também sou um dos piores pecadores. I speak like Paul. I am a sinner to one of the worst. Mas hoje, pela fé, But today, through faith, nós, ao participarmos dos símbolos in partaking in these symbols, do pão e do suco, bread and juice, nós estaremos nos apropriando da graça divina. we are having the Talvez God's você grace. estava pensando: So maybe you oh, were thinking, hoje eu não vou tomar a Santa Ceia. maybe you were thinking, oh, today I'm not going to partake in this Holy Communion. E eu quero te dizer em nome de Jesus: I want to tell you in Jesus' name, participe, be involved, participate, receba receive o perdão dos seus pecados, the forgiveness of your sins. tome pela fé Take it by faith e receba a graça de Cristo. and receive Christ's grace. Nesse momento nós vamos sair This morning we're going to leave para o lava-pés, to the feet washing, onde nós iremos participar do momento de humildade, where we're going to participate in this humble event. que possamos pela fé So we can, by faith, nos apropriarmos dessa graça. take hold of this grace. Sabe por quê? You know why? Porque é o único caminho Because this is the only way. que temos para renovar nosso voto com o Senhor. This is the only way we have to renovate God's promise. É pela vitória de Cristo. And it's through Christ's victory. É somente por Cristo. It's only for Christ. Somente por meio de Cristo. Only by Christ's way. Que Deus os abençoe nessa manhã. God bless you this morning. Amém.